Olá, ouvintes. Estamos iniciando mais um UV Debate, que é o nosso programa mensal de debate. E hoje, para falar sobre a condição da mulher trans no Brasil, nós temos aqui Dani Balbi, que é doutoranda em literatura pela UFRJ, foi candidata a deputada estadual pelo PCdoB e é professora da rede pública estadual. Bem-vinda, Dani. Obrigada, enfim. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre a pauta da transexualidade, debatendo com vocês. E eu, enfim, podendo falar um pouco para fora, né? Um tema tão caro, um tema de vida, de resistência, de identidade. E temos aqui também Clarice Souza, que é estudante de marketing, está se formando em marketing esse ano. Ela trabalha na central de atendimento e passou pela transição tem 3 anos, né? Bem-vinda, Clarice. Isso, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, que eu quase me joguei me oferecendo para vir. E é importante ter esse debate num ambiente de uma universidade privada, que eu percebo que as pessoas têm a cabeça mais fechada, e vamos mostrar para eles, né, como é que é a nossa vida. Então, a proposta é justamente conversar, uma conversa aberta. Eu não vou direcionar pergunta nenhuma das duas, porque o tema lhes cabe perfeitamente. A proposta hoje é falar sobre a questão da mulher trans, que ela, uma pirâmide social, está na base da base, porque a mulher, ela já tem um problema com a questão do machismo, ela está sempre abaixo do homem, e a pessoa trans, sendo mulher ou não, ela está, além de abaixo da mulher cis, do homem cis, também está abaixo dos LGBTs no geral. E acredito que talvez ainda esteja um pouco uma convivência social, talvez até abaixo do próprio homem trans, porque é trans, mas ainda assim é homem, então a condição talvez, dependendo da pessoa, é claro, porque tem a passabilidade, né? Talvez interfira nessa questão. E primeiro eu queria que vocês dissessem como é viver numa condição em que você é excluída dos 2 grupos dos quais vocês fazem parte, porque tem vertentes feministas que não entendem pessoas trans, mulheres trans quanto mulheres. Acha que não é nascida mulher, então não é mulher. E tem, no movimento LGBT, muito se fala da questão do gay, do homem cis, que é gay, ou da mulher cis, que é lésbica ou bissexual, mas pouco se fala das pessoas trans. E pouco se fala mais ainda das pessoas trans, que são também gays ou lésbicas. Não fazem muito esse recorte. Como é que estar nessa condição de pessoa que não se encaixa nenhum nem outro? Então, eu não acredito muito nesse lance do machismo a mulher trans abaixo do homem trans. Eu acho que a gente está muito marginalizada. Não existe essa aceitação do homem trans por ser um homem trans. Às vezes até uma retaliação maior por por eles acreditarem ter sido uma mulher antes que não tem figura feminina. O ódio pela genital é uma coisa muito forte, muito forte. E a forma como eles eram antes é uma coisa que predomina. As pessoas não pensam no gênero, pensam muito na genital da pessoa. Então, por ter tido uma vagina, tem essa coisa de achar que ele tem que se submeter a todo mundo, se submeter a todas as regras e ficar em casa, cozinhar e todas essas coisas. Mas dentro dessa pirâmide, qualquer pessoa cis está acima da gente, sabe? Seja ela gay, lésbica, bi, ela está acima da gente. A gente é mais frágil em relação a isso porque não há um debate, não há informação, cada um procura por si só. Dá para perceber, como eu conversei ontem com o Rafael, o lance das lutas. Um homem gay, hoje em dia, um homem gay cis, ele luta pelo casamento. Enquanto pessoas como eu e a Dani, a gente luta ainda para não ser considerado uma doença, sabe? Uma coisa que aconteceu agora, no início desse ano. São prioridades. Não dá pra gente pensar em casamento agora quando a gente ainda é considerado doente. E é cada um por si, né? Na LGBT parece muito que é cada um por si, e o T e o B por todos. O G pensa muito em si, não procura pesquisar sobre os outros, só pensa na sua própria luta. E o T, querendo ou não, está muito atrelado às outras letras. Então, para a gente conseguir o nosso, a gente precisa lutar pelo todo. Não é como se a gente fosse conseguir
um direito social para pessoas trans e travestis, sem que os gays consigam nada. Eles sempre dão atenção mais aos outros, sabe? Que é uma coisa que foi normalizada desde antes. Já faz mais tempo do que o T. O T nunca foi debatido sobre, então para a gente conseguir o nosso direito, eles têm que conseguir o deles primeiro. Então a gente acaba lutando pelo todo e eles lutando pelo deles. Então a gente está sozinha nessa. Concordo com a Clarice quando ela aponta que o problema da invisibilização parte de uma estrutura social machista. O homem tem sempre o predomínio da ação, do lugar e do discurso, da narrativa sobre o outro. Então, dentro do segmento LGBT é bastante isso, né? Quer dizer, é um segmento que é um movimento que por muito tempo foi monopolizado pela figura do homem gay, do homem gay bem-sucedido, e a gente sabe que seria o homem gay absolutamente cisgênero, branco, rico, de classe média, que está quase muito perto de referendar a figura da família tradicional, né? E é muito difícil, né? As mulheres e as pessoas trans, né, para conseguirem se colocar dentro mesmo da pauta LGBT, precisaram de muita luta, né? Acho que o movimento de mulheres homossexuais, ele cresceu muito, e cresceu porque o movimento LGBT precisou se politizar, e o movimento de mulheres homossexuais sempre foi muito mais politizado, sempre pensou em questões muito transversais às questões do feminismo. E acho que as mulheres trans, as pessoas trans em geral, hoje em dia a gente tem uma relação do movimento trans, do movimento transgênero muito coesa, né? Pelo menos a que tem sido construída nos últimos anos, muito ligada aos movimentos feministas, os movimentos de mulheres homossexuais dentro do movimento geral LGBT, para a gente conseguir imprimir uma cara nova à militância LGBT e ao segmento LGBT. Uma cara mais política, né, que passa, inclusive, por ações mais concretas de transformação da sociedade. Sobre os movimentos feministas, né, acho que há 2, 3 anos atrás existia, com a eclosão dos movimentos feministas, o que é muito saudável, a gente teve disputas de vertentes mesmo. Acho que agora, né, dos últimos anos, essa... Ai, meu pai... deslegitimação, há 2 anos, né, essa deslegitimação das pessoas transexuais enquanto mulheres, com direito à sua autodeterminação de gênero, ela tem sido cada vez mais combatida. E dentro mesmo do movimento feminista, hoje, por exemplo, a gente tem movimentos feministas radicais que não excluem as mulheres transexuais. Então, acho que já passamos aí o movimento feminista radical, que era aquele que era identificado como não abarcar no escopo da sua elaboração as mulheres transexuais. Hoje em dia já não é mais assim. Então, tem as TERFs e cada vez mais a gente tem avançado. Por quê? Porque a redução da condição de mulher ao elemento biológico, primeiro que ela é empobrecedora, porque a mulher é um sujeito social, e aí a gente tem, enfim, uma série de mulheres feministas pioneiras que constroem a necessidade da luta das mulheres, entendendo as mulheres como sujeitos sociais. Depois porque ela é frágil de qualquer viés argumentativo, né? Porque há mulheres que têm, há mulheres cis, gêneros que têm alguma conformação congênita e que não têm útero, não desenvolveram um útero. Né? Em contrapartida, mulheres trans, a depender do tempo que tomam, que fazem, são expostas à hormonioterapia, elas passam por muitos exames sanguíneos e muitos exames de tipagem muito próximas de mulheres cis, inclusive respondem, né, organicamente em muitos aspectos como outras mulheres cis. E o mais importante continua sendo o grau de opressão, de silenciamento que nós mulheres sofremos, o assédio, a hipersexualização, a objetificação, porque é isso que é social, que nos organiza enquanto um corpo único que vai lutar contra o machismo e a misoginia. Vocês falaram da questão, justamente dentro do movimento LGBT, de que as pessoas trans, e aí entre as pessoas trans, são homens, mulheres, transgêneros, transexuais e travestis, elas estão abaixo, nessa pirâmide, de todas as outras siglas. Né? Por muito tempo, por exemplo, não se falou em LGBT, se falava em GLS, que mostra que
mais uma vez, não era pauta, né? E a gente tem aqui um dado, que é da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais, que mostra que um LGBT é morto a cada 19 horas. Sendo que a gente sabe que a realidade da pessoa trans, ela é ainda pior, porque ao passo que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, é o país que também, segundo um levantamento feito pelo RedTube, é o país que mais pesquisa pessoas trans em sites pornográficos. Então isso mostra que tem um preconceito tão grande a ponto de interromper a vida dessas pessoas, porque a expectativa de vida da pessoa trans é de apenas 35 anos, o que é muito, muito absurdo e muito baixo, mas tem uma hipersexualização, é uma objetificação do corpo trans. Acredito eu que principalmente do corpo da mulher trans, porque o corpo da mulher cis já é extremamente objetificado. E aí a mulher trans, que muitas vezes não é reconhecida como gente, é o que mais é pesquisado no site pornográfico, e isso é um dado muito alarmante, né? Eu acho... Isso acho que todos esses dados, né, eles apresentam um caráter grotesco, e grotesco no sentido de alarmante da educação sexual que a gente tem. Porque se você deseja alguém que você entende descartável e que você deseja querendo possuir e possuir para matar, ou possuir para que no final morra e mate e descarte aquele corpo, isso é assustador, isso é patológico. Pensando do ponto de vista da saúde mental daqueles que acessam, porque eu acho que é cruzado, né? Eu acho que se a gente for pensar, as mesmas pessoas em geral, e acho não, né? Alguns dados e algumas pesquisas mostram que as mesmas pessoas, aliás, grande parte do assassinato de mulheres transexuais e travestis é ou em situação de intimidade sexual ou por parceiros que tiveram essa relação exposta e acabaram assassinando as vítimas. Então, como é que você pensa que, sendo esses dados cruzados, uma pessoa que está com você numa situação de intimidade sexual tem a ideia de que o seu corpo é descartável? Por quê? Porque nós somos objetos. Inclusive, aí a gente não pode deixar de apontar mais uma vez o machismo e a misoginia como um problema estrutural. A educação sexual dos homens, que leva as mulheres enquanto objetos sexuais, que coloca as mulheres nesse lugar, ela é problemática porque é feita para que os homens, inclusive, saciem os seus desejos sem nos personificar, sem nos entender como sujeitos com direitos à vida, com direitos à autodeterminação, com direitos a escolhas, com direitos, inclusive, que são para além do desejo e da chancela de qualquer homem. E o bizarro é que essa é a raiz da sexualidade masculina. Quanto mais as mulheres, em geral, são despossuídas de direitos, são objetos, são passíveis de serem descartadas, maior é o desejo dos homens. Aí eu acho que explica uma gama grande de homens que procuram mulheres transexuais, porque aí é aquela que não tem direito a nada e o desejo aumenta. Isso é uma doença e a gente precisa tratar isso como educação sexual nas escolas, ou com uma educação sexual de fato revolucionária. E nesse lance do procurar a mulher trans por ela não ter direito algum a nada, você pode fazer o que você quiser com ela. Você mata essa mulher trans, ninguém vai fazer nada, sabe? Vai passar batido, ninguém vai ouvir falar e você pode fazer exatamente o que você quiser. O que você quiser. Se o direito não fosse da pessoa, mas exatamente, exatamente, sim. E também a desinformação, não existe essa educação sexual. Muito homem acredita que ele está se envolvendo com uma mulher trans, ele é gay. Não é isso, não é assim. Aí ele começa a namorar uma mulher trans, quando alguém descobre que ela é trans, vem 700 pessoas em volta dele e fala, não, você é gay, você é gay. Ele não aceita isso e ele acha que a culpa é dela. A culpa é dela por ela ser assim e por ele ter começado a gostar dela desse jeito. E ele vai tentar matá-la. Eu acho que um exemplo que eu trago aqui, que eu não é nem tentando defender ou passar pano, mas é de um serial killer que existiu muito tempo atrás, que era o Jeffrey Dahmer. Era no tempo onde a homofobia era
absurda, muito mais do que é hoje. Ele era gay, ninguém aceitava, ele não falava pra ninguém, então ele se relacionava com homens e depois matava pra ninguém ficar sabendo. Tipo, é muito absurdo você achar que a sua vida... E a vida dele é tão menos importante quanto a dele pra sociedade, quanto a de quem ele matava. Ele achar que ele poderia fazer isso com a pessoa porque sabia que ninguém ia fazer nada, ninguém o julgaria, é absurdo. É o que acontece hoje com a gente. Evoluímos muito em questão de homofobia, mas a transfobia ainda está muito presente e vem ligada à misoginia. Diversas vezes, antes da transição, eu saí de casa com medo de apanhar por ser lida como um homem gay na rua. E hoje não muda. Hoje eu tenho medo de acontecer alguma coisa por ser uma mulher na rua. Tipo, o medo aumenta, cresce muito mais. Porque tem gente que, eu tava falando ontem, não existe o termo travesti na cabeça das pessoas. Quem me vê na rua não vai pensar, é uma travesti. Ou vai pensar, é uma mulher ou é um viado. Se for uma mulher, eles vão estuprar. Se for um viado, eles vão bater. O que eu vou fazer? Sabe? Esse lance de não ter direito algum, de não ter direito nenhum, dá uma sensação de poder para eles, que eles podem fazer o que eles quiserem. É que nem como quando matam um mendigo na rua. Nada vai acontecer com você. Ninguém vai te pegar, ninguém vai te procurar, aquele crime não vai repercutir, nada vai acontecer. Então eles acham que eles podem fazer o que quiser com a gente, porque eles sabem da nossa situação. Eles entendem isso e eles usam a favor deles, como eles fazem com todo mundo. Acho que essa questão do direito e justamente da educação, a educação que principalmente acho que as pessoas cis, e dentre delas principalmente os homens cis, precisam ter sobre a questão da transexualidade, do transgênero, da pessoa travesti. E aí vale ressaltar que 82% das mulheres trans, ou das travestis, abandonam o ensino médio, entre 14 e 18 anos. Ou seja, além de não ser debatida essa questão do gênero, para além de igualdade entre homem e mulher, para o gênero, para além do binário, né, do cis, não tem chance, não tem uma chance educacional para essas pessoas. Porque acredito eu que é como o sistema de cotas racial. Se não tem negro na universidade, não tem como debater a questão racial na universidade. Se não tem pessoas trans nas escolas, e assim, consequentemente, não tem no ensino superior, como é que a gente debate a questão trans? Como é que a gente traz isso para a realidade? E é um número que assusta. Porque como mais de 80% de um grupo não consegue concluir o ensino médio. Porque se não conclui o ensino médio, fica ainda mais distante da possibilidade de ter um ensino superior. Porque a gente sabe que aqui no Brasil, numa questão geral, as pessoas que terminam o ensino médio nem sempre vão para a universidade. E aí, um grupo que quase nunca termina, como é que a gente traz esse debate nas escolas? Qual a importância de se falar que as pessoas trans também são pessoas e que o direito à vida delas corresponde a elas, não às outras pessoas? Porque é basicamente isso, né? É uma pessoa que não tem direito de nada, então o direito dela passa a ser meu, eu faço o que eu quero. Essa leitura que isso tem em sociedade, né? Eu acho que muita coisa pode mudar se começarem não expulsando o travesti da escola. Porque na idade de ensino médio ou um pouco antes disso, a pessoa, aquela criança, aquele adolescente, ele reproduz o que é dito a ele apenas. Ele sequer pensa naquilo, ele não acredita no que ele está falando, ele só está reproduzindo. E você tendo uma pessoa trans na mesma turma, você conversa com ela, você vê que ela é igual a você, sabe? Só que ela é trans e você é cis, você vai perceber, você vai começar a respeitar outras pessoas à sua volta. Só que quando descobre, eu acho que até por parte de... a coordenação da escola não sabe lidar. Então, o aluno, a aluna sofre a repressão, pensa em sair dali, porque ninguém consegue estudar num ambiente desse, vai concluir o ensino médio sem nada na cabeça, porque passou 3 anos se preocupando em não morrer dentro da sala de aula do que tentando estudar ou aprender o que estava sendo dito. E por não saberem lidar, a escola talvez até pense em ser melhor tirada ali, para não acontecer um mal maior. Em vez de eles combaterem, eles procuram a solução mais fácil. Tira daqui. Sabe? É como não dar oportunidades a pessoas com deficiência porque não vai saber integrar com a outra turma. Não é assim, gente. Você não pode... Vai criar o quê? Uma turma só com travesti? Você vai pegar no ensino médio e criar uma turma só com travesti. Porque ali elas vão se entender, não vão se matar e vão conseguir estudar em paz.
Não é certo. Você não enxerga a pessoa que está sendo transfóbica como errada. Você não enxerga isso. O que tentam fazer é... Ah, se você ficar aqui ele vai te matar, então eu vou te tirar daqui. Não é, eu não vou conversar com ele pra ele ver que isso é errado, não. Eu vou te tirar daqui. E, tipo, vai crescer o ensino fundamental, o ensino médio, sem ter contato com pessoas transexuais, e vai continuar sem saber. Daí chega na faculdade, não tem contato, porque a pessoa trans não passou nem pelo ensino médio, ela não chega ali. Eu tenho certeza que eu comecei minha transição há 3 anos. Se eu começasse antes disso, eu não estaria numa faculdade agora. Eu comecei exatamente no tempo que eu comecei a faculdade. Foi bem assim que eu entrei. Se eu começasse antes disso, talvez eu não tivesse nem concluído o ensino médio. Sabe? Concordo em gênero, número e caso com a Clarice, sou professora da rede pública. Eu estava falando mais cedo, né, que mesmo que os alunos venham com muitos preconceitos, é o que a Clarice falou, né, eles reproduzem às vezes sem saber. Como a gente combate isso? Naturalizando as relações. Eu sou uma professora transexual. Óbvio, eu falo de algumas questões quando elas são pautas da discussão geral, quando eu acho importante, mas a minha aula não é uma aula sobre transexualidade. É uma aula de uma professora que tem posições políticas, mas, sobretudo, é uma aula de literatura, uma aula de língua portuguesa. Eles naturalizam isso. Isso fica natural. Então, ver uma mulher transexual ocupando aquele espaço, e aí acho que faço paralelo com as alunas ou os alunos transexuais, faz com que eles quebrem, eles achem que aquilo que o lugar daquelas pessoas é devido ali. E acho que agora a gente vai passar por um processo de conferência estadual de educação. Eu falei isso há algum tempo, eu volto a repetir. A gente tem os congressos intermunicipais, a gente tem uma tarefa que eu acho que é cada vez mais aprofundar as discussões de gênero e sexualidade no ambiente escolar, para que nós possamos garantir que pessoas transexuais e travestis sejam incluídas na escola, para que os gestores educacionais, os docentes, eles saibam lidar com a diversidade de fato. E se a diversidade hoje ela é excluída, existe um papel a cumprir, que é criar mecanismos para que ela seja incluída, né? Não só discurso, não só apoio à diversidade, mas quais são os instrumentos efetivos, secretarias, coordenações em cada unidade escolar, espaços de debate, acolhimento, que vão fazer com que pessoas transexuais e travestis concluam o ensino médio. É justamente esse ponto que eu queria levantar, porque assim como não há um número expressivo, ou que deveria ser o mínimo, porque são pessoas como qualquer outras, na questão da educação, não tem na questão da política, de representatividade política. E esse ano a gente bateu o recorde de candidatas ou candidatos LGBTs, que foram 45. E aí a LGBT está na sigla mais aberta. E a cada 3 pessoas estavam na primeira candidatura. A Dani foi candidata a deputada estadual e eu queria que vocês trouxessem pra gente como é você como candidata sendo mulher trans e você como mulher trans quanto eleitora. Porque a gente sabe que a representatividade, principalmente nos espaços políticos, eles são muito, muito importantes para que essas pautas sejam levantadas. E aí como que é ser candidata? Por mais que nós estejamos num momento que algumas pautas LGBTs e de mulheres e de negros estejam em evidência, como é que é ser candidata num espaço que a gente sabe que é um espaço de homens cis e brancos, você como mulher trans negra, totalmente o contrário do que é posto como padrão, e como é para você, enquanto uma mulher trans que fez transição apenas há 3 anos e consegue hoje ter a representatividade que você não teve dentro da política, pelo menos enquanto candidatas, né? Porque a gente sabe que se o número de candidatas é menor, o número de eleitas é menor ainda. Então, eu votei na Dani agora. E de 2016 eu votei na Indianara também. E não é aquela coisa que eu voto quieta e só vou lá e voto. Não, eu puxo as pessoas para votarem também porque eu sei da importância disso. Eu tento sempre explicar para as pessoas a importância disso. A minha mãe também, em 2016 ela votou na Indianara e agora votou na Dani. Porque eu puxo as pessoas. A minha mãe sabe, a minha mãe entende que uma pessoa como a Dani, uma pessoa como a Indianara, na política,
vai chegar alguma coisa para mim, sabe? É alguém lutando por mim ali dentro. E porque hoje em dia dizem que lutam pelo todo, lutam pelo cidadão, mas não é bem assim, sabe? Quem é esse tudo, né? Exatamente. Quem é esse tudo? A pessoa hétero, a pessoa cis, a pessoa branca. Então, é muito importante ter alguém que sabe o que eu passei, que passou pela mesma coisa que eu, que não desmerecendo quem é LGBT, que pode ter estudado tudo que uma mulher trans passa, um homem trans passa, e tentar fazer pautas em cima disso. Mas a mulher trans, ela sentiu, a Dani sentiu exatamente tudo que eu tô passando agora e tenho passado há um tempo. Então ela vai saber muito bem, ela saberia muito bem como resolver esse problema. Ainda é difícil porque são poucas pessoas e precisa de alguns outros apoios, mas eu voto sempre em candidato travesti trans porque eu acho muito importante para mim. Eu me sinto representada. Tem gente que diz que não liga para representatividade, mas importa pra caramba. Ainda mais na política, onde é a sua vida que está em jogo ali, não é qualquer coisa. São seus direitos, tudo relacionado a você está ali dentro. Uma pessoa que passou pelo que você passou, sente o que você sente e pensa como você, ela vai saber que, como ela precisava de cuidados, ela não tinha, tem gente agora que também precisa. E ela é esse cuidado que pode chegar para essas pessoas. Então, eu acho muito importante a presença de pessoas trans e travestis na política. Nossa, fiquei até emocionada agora. Obrigada. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade quando faz movimento social, de politizar as pautas, né? As pautas são pelas nossas vidas, são pelo coletivo, mas existem espaços, e os espaços institucionais são esses, em que a gente cria condições, e aí a luta ela é consequente. Então, uma das plataformas, por exemplo, que eu levantei enquanto candidata era pensar em um instrumento de ação afirmativa na FATEC, nas universidades para pessoas transexuais e travestis. E, além disso, algum mecanismo de inserção de pessoas transexuais e travestis no mercado de trabalho. Então, isso é uma resposta. Estar ali naquele espaço, na Assembleia Legislativa, que é um espaço feito por homens brancos, cis, héteros, mais velhos de classe média ou ricos, levar essa pauta e pelo menos levantar essa discussão e apresentar esse projeto de lei, ele é acúmulo desses movimentos sociais. Então, a importância, acho que, de ter uma mulher, né, ou alguém do segmento marginalizado, aí no caso uma mulher trans, vinda dos movimentos sociais, entrando naquele espaço, tensionando aquele espaço, é enorme. E é isso, né? A gente continua, não fomos nenhuma de nós eleitos, tivemos 3 candidaturas magníficas de pessoas transexuais forjadas no movimentos sociais. Não fomos eleitas no Rio de Janeiro, mas fomos eleitas em São Paulo. Acho que até é interessante, né? São Paulo, a gente sempre diz, é um colégio mais conservador. Teve uma eleita em São Paulo, teve uma eleita em Pernambuco. Mas São Paulo é um colégio... É um colégio eleitoral que é curioso porque, mesmo que seja mais conservador, as coisas lá são mais evidentes, né? Então, você tem espaço. Porque aqui não, aqui fica tudo diluído e vai tudo um pouco para baixo do tapete. Então, o Rio de Janeiro, que era a grande vitrine da diversidade do Brasil, ainda não elegeu uma deputada transexual, não elegeu, agora elegeu, enfim, mulheres magníficas, mulheres negras empoderadas, que eu respeito demais, que vieram dos movimentos sociais, né? Mas não elegeu ainda uma deputada transexual, né? Elegeu o primeiro deputado federal homossexual assumido da história, mas quase não elegeu agora, né? Elegeu um vereador homossexual, mas que também teve uma votação que não é tão consolidada. Como é que avança, né? Como é que o Rio de Janeiro é a vitrine da diversidade do Brasil e não consegue dar consequência política para a pauta LGBT? É interessante pensar isso, né? Porque é a vitrine da diversidade, mas da diversidade que interessa até a certo ponto, né? E você falou que, dentre os seus projetos,
durante a campanha era justamente a empregabilidade de pessoas trans. E no levantamento que a gente fez, aponta que 90% das pessoas trans e travestis, elas têm como única opção de sustento a prostituição. E apenas 5% delas têm carteira assinada. Então, além de ser excluída em todos os segmentos da sociedade e dentro das escolas, que teoricamente deveria ser um lugar de se debater certas pautas, principalmente as que estão envolvidas com a questão da existência da pessoa, ela ainda não consegue, numa vida adulta, ter o direito de trabalhar, que é um direito que é básico para qualquer um. A pessoa não consegue ter uma carteira assinada, apenas 5%, isso é muito pouco. E 90% tem como única opção se prostituir. Esses dados são muito alarmantes, porque como consegue emprego, como se sustenta? As pessoas comem, né? Elas se alimentam e tem que sempre estar... O corpo tem que ser sempre um instrumento. Como que a gente pode debater essa questão de ter políticas afirmativas não só para a educação, mas também para a empregabilidade? Eu acho, conversando, enfim, pelo acúmulo do movimento, que não adianta só você garantir, mesmo que a gente garanta que na escola a gente vai que a gente vai ter educação de qualidade, profissionalização, vá para o ensino superior, isso não garante que a gente vai entrar no mercado de trabalho. No início da transição, eu trabalhava na rede privada de ensino. E eu tive uma atenção com também os pais e o corpo docente e o corpo gestor da escola. E o que me fez achar melhor sair. E aí, enfim, ter o meu orçamento reduzido para passar pela transição e aprofundar a transição. E aí só depois eu voltei no sistema público. Então é preciso que haja acho que tem dois caminhos, né? Ou a gente estabelecer uma cota de empregabilidade, a gente tem base jurídica para isso, ou a gente cria incentivo fiscal, incentivo para o empregador. E a gente pode criar essas duas medidas, né? Eu tenho conversado com algumas parlamentares eleitas para que mesmo eu não sendo eleita, elas levem essa pauta e elas construam projetos de lei nesse sentido, porque é a pauta da vida das pessoas. É criminoso você pensar que pessoas transexuais, e são mulheres, porque são mais notificadas, mas homens também. Saiu uma reportagem de um estudioso, investigador, jornalista da pauta, que eu respeito muito, Neto Lucon. Ele mostrava como os homens transexuais também são vítimas de hipersexualização, também estão muitos no mercado da prostituição de forma compulsória. E o problema é ser compulsório. E aí eu acho que a gente precisa pensar. Eu fiquei muito feliz com as conversas que eu fiz com as parlamentares eleitas, mulheres negras, obviamente, faveladas, né? Enfim, que eu tenho muito respeito, porque só poderiam ser essas com mais empatia. E parece que a gente vai avançar, sim, no sentido de garantir a cota nas redes estaduais de ensino, né, a FATEC na UERJ, e as contrapartidas no mercado de trabalho. Eu acho que sobre o lance do mercado de trabalho, realmente não adianta você chegar no fim da faculdade. Você chegou no fim da faculdade, você não vai ser escolhido numa seleção porque você é trans, as pessoas vão perceber isso. É que nem uma pessoa branca e uma pessoa negra indo fazer. A pessoa negra fez a mesma faculdade que a pessoa branca. Adianta alguma coisa? Não adianta. Não é só a vaga na escola, é um problema muito maior que isso. Não adianta falar que a educação vai te garantir um emprego. Não vai, eles não ligam para isso. O pessoal diz que sim, mas no fundo ninguém liga para a educação, eles ligam para sua aparência. Tudo hoje é sobre a imagem. Ninguém está ligando para como vai desenvolver o trabalho, é sobre a imagem. Você quer atrelar a sua imagem a uma pessoa travesti, a uma pessoa trans, a uma pessoa negra? Não, você não quer. Porque você sabe que você vai sofrer consequência em cima disso por conta da recepção das pessoas que compram o seu serviço. Então, o estudo, claro, é muito importante uma pessoa trans estudar, conseguir ter essa paz de terminar o seu ensino
sem sofrer nenhuma represália, mas não garante o emprego. E ainda tem gente que diz que... Eu lembro que em 2016, uma das pautas da Indianara era a regulamentação da prostituição. E tinha gente que achava que ela estava incentivando. E, tipo, é uma coisa muito injusta. É um pensamento muito elitista. Você que consegue um emprego, você que é cis e consegue um emprego, achar que tem que acabar uma profissão, que é a prostituição, porque aquilo é tudo que aquela pessoa consegue. Acha o que? Não, você não pode se prostituir porque você tá, querendo ou não, você tá alimentando o machismo e tá servindo só de prazer pro homem. Não é assim, gente. Não é assim. É a única forma que aquela pessoa tem de se alimentar, de ter o mínimo de que vocês todos têm, sabe? Que pessoas cis têm. É muito uma coisa de, ué, mas ela tá no abrigo, ela já tem comida. Você tem lá, você... É o caso de uma criança que rouba um supermercado. Ah, mas ela já tem... Ela não passava fome. Você não passa fome, você come biscoito, come chocolate, come um monte de coisa a mais. Mas você acha que aquela criança tem que se contentar com arroz e um feijão. Você não, as pessoas não entendem que é um pensamento muito egoísta, muito egoísta. Então, quando as pessoas tentam deslegitimar a prostituição, você não está se pondo no lugar daquela pessoa. Não é como se aquela pessoa quisesse estar ali. Não é como se ela estivesse pensando, vou dar prazer aos homens e é isso que eu quero fazer. Não, não é. Ela está pensando na comida que ela precisa comer no outro dia. Ela está pensando que ela precisa sobreviver de alguma forma. Tem abrigo? Tem abrigo, mas quem banca esses abrigos? Como sobrevivem? Você doa para esse abrigo? Não, você não doa. Você não está fazendo nada para melhorar a vida daquela pessoa. Então você não pode tentar... já acabam com o ensino. Aí agora vai acabar com o único tipo de trabalho que aquela pessoa consegue. Porque essa é uma pauta que existe hoje. Sobre a regulamentação da prostituição. Tem gente que não concorda, acha que está incentivando. Quando não é assim. Eu não preciso me prostituir. Eu sou muito privilegiado por ter uma família que me aceita, ter conseguido ingressar na faculdade, ter conseguido entrar no emprego, tudo isso. Mas eu entendo que se eu não tivesse entrado nessa faculdade, eu muito dificilmente conseguiria esse emprego. E aí o que eu faria? Como eu sobreviveria? Moro 2 anos sozinha e não teria como fazer outra coisa. Eu teria que me prostituir. Hoje eu não preciso, mas eu entendo que tem gente que precisa disso. Eu não vou falar que se continuar fazendo, vai acabar que pessoas trans sempre vão precisar desse meio. Não é assim, não é assim. É buscar outras formas de acabar com esse meio. Dá um emprego para ela. Você não quer ver prostituta na rua? Dá um emprego para ela. Arranje uma área para ela. Não é só acabar com o que ela está fazendo. Até porque é isso que eles querem. Eles querem acabar porque sabem que a pessoa vai sentir fome, vai morrer. Ninguém quer ver uma pessoa trans viva. Pessoas cis, elas não ligam, elas não se importam com nossas vidas. Então, ninguém tenta melhorar. Tenta só tirar tudo que a gente já tem. Tudo entre aspas, né? Que é uma prostituição. Sabe? Gente, eu encerro aqui o debate. Eu gostaria de agradecer muito vocês duas por ter vindo e por ter dado um relato que não é só sobre questões técnicas, é sobre questões da vida de vocês. Acaba sendo pessoal até. E as fontes de onde nós tiramos todos esses dados são a Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil e a Associação Nacional de Trans e Travestis do Brasil, ANTRA. Também da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais, da Pesquisa Nacional sobre Estudantes LGBTQI+, e também do Grupo Gay Bahia. Vocês querem dar alguma palavra, falar alguma coisa para encerrar? Eu quero agradecer a oportunidade. Sempre que me convidam para alguma coisa como essa, eu procuro estar indo, porque eu acho muito importante levar essa informação a outras pessoas. Eu quero também, não sei, pedir apoio à Casanem. A Casanem está, depois de diversos problemas, a Casanem está conseguindo dar a volta por cima, sobreviver. São pessoas como a gente fazendo por nós mesmos, sabe? É um vestibular para pessoas trans, é um lugar para pessoas trans morarem. Então eu acho muito importante. O trabalho que a Casanem faz no Rio de Janeiro é muito importante, que não é só no Rio. Eu conheço diversas pessoas trans e travestis de outros estados que foram expulsas de casa, não conseguiam emprego, não tinham estudo, acabavam vindo para o Rio por conhecer a Casanem, por saber que lá seria um lugar para serem abrigados. Então, eu acho muito importante puxar esse debate também para a Casanem. É sempre bom a gente
divulgar trabalhos como esse, porque são trabalhos que nos ajudam. Eu lembro que numa época, antes de contar para minha mãe, eu pensava que eu teria que morar na casa NEM, porque eu achava que ela fosse me expulsar de casa, que ia ter uma briga. E não aconteceu. Mas mesmo assim, depois disso, eu continuei indo na casa NEM, levando doação e tudo isso, porque eu acho um trabalho muito bonito e muito importante. Trazendo para o lado político, tem muito partido que diz que que é militante, que está pronto para receber pessoas trans e travestis, mas não é bem assim. Teve travesti expulsa de partido num prazo que já não dava mais para procurar outro partido. Teve travesti tentando se botar no lugar, trocar a candidatura. Gente, você abrir mão da sua candidatura para dar espaço a uma outra, não precisava disso. Poderiam as duas estarem ali, sabe? E partido que se diz muito mente aberta, muito para frente não faz isso. Quer falar o quê? De ocupação, mas um dos motivos que disseram, que alegaram ao expulsar a candidata, era sobre ter uma briga judicial com um local que estava sendo ocupado. Você não acha importante uma ocupação? Você não entende a situação daquela ocupação? Não é uma ocupação para nada. É um abrigo para pessoas que não têm casa, não têm para onde ir, sabe? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa eleição, com quem a gente está votando, votar consciente mesmo, procurar pesquisar sobre cada partido, cada candidato, porque tem muita coisa ainda para ser mudada, tem muita gente querendo se aproveitar da gente, querendo se aproveitar do nosso voto. E, enfim, é isso. Quero agradecer pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, com a Dani, que eu votei e admiro muito, muito mesmo. E é isso. Só quero agradecer e dizer que eu não tenho mais nada, que a Clarice já fechou a internet. Gente, então, para ouvir esse e mais outros programas da Rádio Uva, você pode acessar o Facebook Rádio Uva, o Twitter, Uva_Rádio, o Instagram, que é rádio.uva, ou ir diretamente no SoundCloud, que é onde estão todos os áudios dos nossos programas, que é Rádio Uva. Aqui foi Eloá Custódio, Rádio Uva, Informação Sem Fronteiras.